Bom dia, mais uma manhã com Deus, priorizando a palavra de Deus. E nesta manhã do dia 31 de janeiro, nós vamos meditar de Levítico, do capítulo 13, do capítulo 11 ao capítulo 13. Que a paz do Senhor encha o teu coração nesta manhã, último dia de janeiro. E você já viu quanta coisa nós já aprendemos em apenas um mês meditando na palavra de Deus? Parabéns! Primeiro mês do ano, priorizando a palavra de Deus, e a gente já pode ver quanta diferença faz na nossa vida, não é? Todos os dias meditar na palavra de Deus. Como o Senhor disse a Josué, medita nesta palavra, Josué, de dia e de noite. Tudo que você fizer, você vai se sair bem, né? Então esse conselho que Josué recebeu, nós estamos colocando em prática. Então, nesse último dia do mês de janeiro, nós vamos falar sobre as leis em relação aos animais limpos e os impuros. E eu quero pedir algo para você. Compartilhe esse vídeo com outras pessoas, curta. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve. E toda vez não esquece de dar aquele joinha, de comentar. Eu gosto de ver os comentários, não é? E eu já descobri tantas pessoas que têm estado conosco nessa jornada, crianças. Eu tenho ouvido falar de muitas crianças que estão comigo nessa trajetória, e isso é um combustível, isso é uma alegria para mim estar com você. Capítulo 11, falou o Senhor a Moisés e a Arão dizendo: dizei aos filhos de Israel, são estes os animais que comereis de todos os quadrúpedes que há sobre a terra. E aí, algumas coisas talvez você ache estranho, mas eu quero que você pense na realidade vivida no Egito, e depois a realidade que eles viviam nessa transição, nessa peregrinação, né? Então nós estamos falando de um povo que não tinha infraestrutura alguma, nada, eles não tinham uma higiene sanitária adequada. Então, quando você pensar em algumas proibições aqui de Levítico, lembre disso, que Deus ele precisava criar mecanismo para preservar aquele povo que estava, né, em transição. Estavam passando por um deserto, né? Com todas aquelas estabilidades de temperatura, alturas de temperatura durante o dia e queda muito acentuada de temperatura à noite. Então, olha só, todo que tem unhas fendidas e o casco se divide em dois e rumina entre os animais, esse comereis. Destes, porém, não comerei, dos que ruminam, os que não têm unha fendida, o camelo, que rumina, mas não tem unha fendida. Este vos será imundo. O arganaz, né? O arganaz é um tipo de roedor muito comum naquela região, porque rumina, mas não tem unhas fendidas. Este vos será imundo. A lebre, porque rumina, mas não tem as unhas fendidas. Esta vos será imunda. Também o porco, porque tem unhas fendidas, o casco dividido, mas não rumina. Este vos será imundo, né? Então aqui nós podemos ver alguns alimentos que hoje faz parte, né, de muitas culturas, mas que eram proibidos nesta época, né? Então eu quero que você pense muito a respeito disso, a realidade que eles viviam e o cuidado que Deus tinha com esse povo, porque imagina se tivesse uma infecção, se tivesse uma peste, se tivesse algum tipo de
vírus ou bactéria rapidamente se multiplicaria, né? E muitos morreriam. Então, a forma de Deus cuidar deste povo, né, que não tinha essa infraestrutura de um higiene sanitário, era muitas vezes proibindo algum tipo de alimento que talvez fosse prejudicial ou que não tivesse uma digestão fácil, né? Então, Deus ele vai trazer esses detalhamentos. E aí, olha só, de todos os animais que há nas águas comereis. O seguinte: todo que tem barbatana e escama nos mares, nos rios, estes comereis. Porém, todo que não tem barbatana nem escamas nos mares e nos rios, todos que enxameiam as águas e todos os ser vivente que há nas águas, estes serão para vós outro abominação. Ser-vos-ão, pois, por abominação da sua carne, não comereis e abominareis o seu cadáver. Todo o que há nas águas e não tem barbatana ou escamas, será para vós outros abominação. Das aves, estas abominareis, não se comerão, e serão abominação a águia, o quebrantoso e a águia marinha, né? Esse quebrantoso são abutres, né? Então, grande parte dessas aves eram proibidas porque na cadeia alimentar, o que ela se alimentava fosse prejudicial aos homens, né? Muitos se alimentavam de restos de animais mortos, né? De cadáveres, e isso era uma proliferação muito fácil, né? De trazer doenças para o povo. E aí, de todo corvo, segundo a sua espécie, o avestruz, a coruja, a gaivota, o gavião, segundo a sua espécie. O moncho, o corvo marinho, o ibis, a gralha, o pelicano, o abutre, a cegonha, a garça, né? Então, o morcego. Então, olha só, todos insetos que voam, que andam sobre 4 pés, será para vós abominação. Mas de todo inseto que voa, que anda sobre os 4 pés, cujas pernas traseiras são mais compridas, para saltar sobre elas, sobre a terra, este comereis. Deles comereis este, a locusta, segundo a sua espécie, o gafanhoto devorador, segundo a espécie, o grilo, segundo a sua espécie, o gafanhoto, segundo a sua espécie. Então você percebe que é muito claro, né, as ordenanças de Deus a respeito do que eles deveriam comer e do que eles não deveriam comer, né? E assim vai durante todo o capítulo 11, né? Olha só, porém, e aí ele fala, todo alimento que se come preparado com água será imundo, e todo líquido que se bebe em todo vaso será imundo, né? Então aqui a gente também está vendo os cuidados necessários com os vasilhames, que poderiam, né, mofar, que poderiam ter alojamento de vírus, de bactéria, de proliferação, né? E isso trazer um certo prejuízo à saúde do povo. Então, Deus ele tomava esses cuidados em relação até mesmo à questão das cisternas. Ele fala aqui, ó, porém a fonte ou cisterna em que se recolham água será limpa, mas quem tocar no cadáver desses animais será imundo. Então ele fala sobre animais caídos em cisterna, coisas mortas caídas nessa cisterna que poderiam contaminar aquela água. Então ele traz ordenança, né? Mas se alguém deitar água sobre a semente e se do cadáver cair alguma coisa sobre ela, vos será imunda. Se morrer algum animal de que vos é lícito comer, quem tocar no seu cadáver será imundo até a tarde, né? Então ele vai trazendo ordenanças que faz parte do quê? Do dia a dia deste povo que está em peregrinação. Tudo que anda sobre o ventre, tudo que anda sobre os 4 pés e que
tem muitos pés, entre todo enxame de criaturas que povoam a terra, não comereis, portanto são abominações. Não vos façais abomináveis por nenhum enxame de criatura, nem por ela vos contamineis, para não serdes imundos. Eu sou o Senhor vosso Deus, portanto vós vos consagrareis e sereis santo, porque eu sou santo. E aí ele fala, eu sou o Senhor, o que faço subir da terra do Egito, para que eu seja o vosso Deus, portanto vós sereis santos, porque eu sou santo, né? Então, Deus ele vai trazer isso por diversas vezes, ele traz aqui em Levítico 11, ele vai trazer em Levítico 19:2, e até mesmo lá no Novo Testamento, em 1 Pedro 1,16, ele fala, sede santos, porque eu sou santo. E aí o capítulo 12, ele vai falar sobre a purificação da mulher depois do parto. E eu achava muito interessante, porque essa purificação é diferente se ela tem filho homem ou se ela tem filha mulher. O período de purificação é diferente, preste só atenção. Depois disse mais o Senhor a Moisés, fala aos filhos de Israel, se uma mulher conceber e tiver um menino, será imunda 7 dias, como nos dias da sua menstruação, ela será imunda. Então, esse é o período, né, onde ela fica ali quietinha, que é o período de purificação dela. No 8º dia, se circuncidará o menino, a carne do seu prepúcio, lembra lá? Da aliança que Deus fez com Abraão em Gênesis 17:12, né, que o sinal era a circuncisão. Pois é, se uma mulher tiver um filho homem, ao 8º dia, ele é circuncidado e a mãe é purificada também através desse ato. Mas se ela tiver uma menina, será imunda 2 semanas. Olha só, como na sua menstruação, depois ficará 66 dias a purificação do seu sangue. E cumpridos os dias da sua purificação por filho ou filha, trará o sacerdote um cordeiro de 1 ano por holocausto e uma pombinha de uma rola por oferta de pecado à porta da tenda da congregação. O sacerdote vai oferecer esse sacrifício perante o Senhor pela mulher e fará expiação e ela será purificada do fluxo do seu sangue. Esta é a lei para quem der à luz, a menino e a menina. E eu sempre que eu li aqui, né, um tempo atrás, eu ficava muito curiosa o porquê que tinha essa diferença de menino para menina. E sabe o que eu descobri? Que um estudo, né, feito nos Estados Unidos, foi comprovado, né, que 42 dias são necessários para o descanso do útero feminino após o parto, né? E quando a mulher ela tem uma filha menina, a menina ela exige um tempo maior pela questão hormonal, a perda hormonal da mulher quando ela tem uma menina é muito maior do que o parto do menino. Justifica aqui o dobro do tempo que Deus deu de descanso à mulher nos 2 tipos de parto, né? Isso foi um estudo feito com 80 mulheres nos Estados Unidos, comprovando o cuidado que Deus tinha conosco, né? Com as mulheres daquela época. Nós vemos hoje quantas mulheres não têm o privilégio de guardar o resguardo, de ter esse tempo ali quietinha, né? Esperando o seu corpo voltar ao normal, né? Ao seu estado normal, passar o estado de gestação, de amamentação, e Deus já pensava em tudo isso, mesmo eles estando em transição, estando num período difícil, estando num período de travessia no deserto. Deus já pensava no cuidado e também na saúde dessas mulheres. É lindo de ver isso, né? Muito maravilhoso. E aí nós vamos ver a lei a respeito das lepras. Tá no capítulo 13
de Levítico, né, que é o nosso último texto. E nós vemos que o Senhor disse a Moisés e a Arão que o homem que tiver a pele, algum inchaço, mancha lustrosa, e que isso deveria ter uma atenção especial, porque isso poderia ser lepra, né? E quem é que analisava isso? Arão e os filhos dele, era o sacerdote que tinha esse olhar clínico, né, sobre a pele da pessoa, porque a lepra era altamente contagiosa e era uma doença que levava à morte. Então havia todo um cuidado, né, com aquela pessoa que tinha lepra e as outras pessoas que estavam ao redor dela, por causa do alto índice de contaminação. Hoje ainda existe a lepra, né? Mas hoje ela já é uma doença que tem tratamento específico, cura, né? Não é o alarde que nós vemos aqui na Bíblia. A medicina já avançou e já nos trouxe uma tranquilidade maior a respeito dessa doença, né? Então, tudo que você lê aqui, você traduza no cuidado que Deus tinha com a humanidade. O sacerdote lhe examinará a praga na pele, se o pelo na praga se tornou branco e a praga parecer mais profunda do que a pele da sua carne, é praga de lepra. E o sacerdote a examinará e o declarará imundo. Se a mancha lustrosa na pele branca não parecer mais profunda do que a pele, pelo que não se tornou branco, então o sacerdote encerrará a pessoa por 7 dias, ou seja, vai separar ela por 7 dias, né? Para que a pele dela volte ao normal, seja tratada e ela possa voltar ao convívio, né? Porque nesses 7 dias era primordial o desenvolvimento ou não daquela praga, né? E não era somente com as pessoas, até mesmo os objetos, né, dentro de casa, principalmente porque essa doença era altamente contagiosa. Então, olhe com detalhe o cuidado de Deus sobre a humanidade. Esse cuidado, Deus ainda quer manifestar no relacionamento dele comigo e com você. Deixa eu orar por você. Senhor, nesta manhã, colocamos diante de Ti o nosso coração, tudo que temos e tudo que somos. Em nome de Jesus, amém. Deus te abençoe.